Olá, meu amigo e minha amiga aqui do canal Sotanar. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Amigos, neste vídeo eu venho responder a dúvida de uma pessoa aqui do canal, um inscrito aqui do canal. A pergunta dele é a seguinte: se puder sugerir um tema, gostaria de saber o que significa a expressão endurecer o coração de Faraó, que em Êxodo Deus fala a respeito de Faraó. Seria uma expressão idiomática? Então ele quer entender essa expressão, né, o que significa a expressão endurecer o coração de Faraó. E neste vídeo nós vamos falar sobre isso. Diga-se de passagem, eu gostaria de convidar você que acompanha o nosso canal, que é inscrito no nosso canal, a mandar suas dúvidas aí, que nós estaremos gravando vídeos aqui respondendo. É lógico que nem todas as dúvidas nós vamos responder imediatamente, até porque tem algumas dúvidas que vocês mandam para nós que dão verdadeiras teses de doutorado. Essa é uma. Então, às vezes, dá para responder de forma mais rápida, às vezes a gente tem que preparar um material um pouco mais amplo para conseguir atender e responder vocês. Eu não gosto de responder as coisas de forma rápida e abrupta e acabar não conseguindo oferecer para vocês um conteúdo de qualidade. Então, o canal Sotanar visa oferecer um conteúdo de qualidade, um conteúdo sério para vocês, bem embasado. Então, geralmente se necessita que se organize um pensamento. Eu gosto de preparar os PowerPoints para que você tenha vídeos de qualidade, você possa acompanhar visualmente para que a qualidade aqui seja a melhor possível para ajudar você na sua compreensão da Bíblia Sagrada, certo? Bom, sem mais delongas, deixe-me compartilhar o PowerPoint que eu preparei para esse estudo. Digo já para você que esse PowerPoint será disponibilizado para vocês, tá bom? Aqueles que tiverem o interesse em ter este PowerPoint, é só entrar ali no grupo de materiais do canal Sotanar. O link estará na descrição desse vídeo e o André, que cuida desse grupo lá para nós, ele vai disponibilizar esse material em PDF para vocês e você pode usar nos seus estudos aí. Eu gostaria de fazer um adendo já inicialmente ao nosso estudo, que é o seguinte. Ao eu estar aqui apresentando o estudo para vocês, não se preocupe com discussões do tipo arminianos versus calvinistas. Este estudo aqui não tem esse viés dogmático. A metodologia que nós vamos aplicar aqui é a metodologia exegética e nós vamos buscar entender o que de fato o texto quer dizer. Então, nós estamos deixando de lado debates dogmáticos para tentar entender por meio da exegese o que de fato o texto quer dizer. É claro que a conclusão que a exegese vai nos trazer pode fortalecer uma ideia ou outra, mas nós não estamos aqui preocupados com esse tipo de discussão dogmática, e sim apresentar o verdadeiro significado do texto. Certo, amigos? Bom, sem mais delongas, eu gostaria de convidar vocês a lerem o texto. Eu fiz a tradução dos versículos, certo? E aí nós vamos lendo aqui os versículos que estaremos estudando. Bom, diz assim: E disse Adonai a Moisés: No teu ir para retornar ao Egito, veja todos os sinais que te pus na mão, e tu farás perante Faraó, e eu endurecerei o coração dele, e não deixará ir o povo. Então, esse verso aqui, amigos, ele é o primeiro verso do livro de Êxodo, onde é dito que Deus endureceria o coração de Faraó. E aqui nós temos a famosa frase, né? Deixa eu me pegar aqui a caneta. Nós temos a famosa frase aqui, ó. Tá? E eu endurecerei o coração dele. Que em hebraico está bem aqui, ó. A partir daqui, que você vai ter, ó. Va'ani, 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 va'ani. Você tem Ahazak, Ahazek, 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 et libo, et libo, et libo. Então você tem Vani Ahazek et libo, tá? E você tem a frase, então, e eu endurecerei o coração dele, tá? Literalmente é essa a tradução. Alguns optam por traduzir endurecer aqui por fortalecer. Também pode ser uma tradução legítima, fortalecer, e eu fortalecerei o coração dele. Também é uma tradução possível, tá bom? Não está errada essa tradução. Eu preferi deixar por endurecer, porque é a tradução mais conhecida pelas pessoas, certo? Agora veja, o verbo aqui que nos importa nesse momento é este daqui, ó.
E diga-se de passagem, em minha pesquisa eu cheguei à conclusão de que esse verbo, ele é, embora vai aparecer três verbos diferentes para o endurecimento do coração do faraó no decorrer das pragas, e eu vou mostrar isso para você no nosso estudo subsequente. Mas agora veja, este daqui, ele é o verbo-chave. Agora, o que nós vamos fazer para buscar entender o texto? Nós vamos olhar esse texto, vamos buscar entender esse texto aí, certo? Vamos buscar entender a nuance dessa cláusula. Depois que nós entendermos a nuance dessa cláusula, nós vamos avançar para ver se a compreensão que temos dessa cláusula ela está em harmonia com o todo, tá certo? Está em harmonia com o todo, ou seja, com o relato que vem após o texto aí de Gênesis 4:21. Então nós vamos fazer uma leitura, nós vamos vendo dentro da narrativa das pragas como que isso acontece e vamos ver se a nossa conclusão ela está em harmonia com o todo. Também faremos uma análise do contexto histórico, social e cultural das crenças egípcias para ver se se harmoniza também com o contexto histórico, social e cultural. Certo? Então vamos lá, vamos para o verbo, né? Ahazek. Né? Ahazek. Esse verbo é o verbo, ele está na primeira pessoa, tá bom? Do imperfeito no tronco piel, ele é um ictolo no piel. E esse verbo aí, amigos, ele é um verbo que ele tem a sua raiz no tronco cal. Aqui deixe-me fazer um adendo rapidamente, que é muito importante. Pode ser que alguns de vocês ainda não estudaram o hebraico. Sendo assim, faz-se necessário uma breve introdução à questão dos troncos verbais na língua hebraica. O que acontece? O hebraico tem 7 troncos verbais. Você tem ali, por exemplo, kal, piel, nifal, você tem rofal, você tem pual, você tem rifil, você tem ritpael. Então, o que acontece? Cada tronco ele traz uma nuance diferente, por assim dizer, para o verbo. Então, por exemplo, o kal é o tronco simples. Ele é simples, tá? Certo? Indica uma ação simples. O kal indica uma ação simples. Então, por exemplo, a palavra comer no kal. Você vai ter ali comerei, tá certo? Comerei. Uma ação simples. Agora, se você tem no refil essa mesma palavra, ela seria farei comer, porque o refil ele é causativo. Agora, por exemplo, o ritpael, ele já é reflexivo. Então, no ritpael, o sujeito executa a ação e a ação recai sobre ele mesmo. Certo? Então, são alguns detalhezinhos que eu menciono, a título de exemplo para que você tenha uma ideia do porquê é importante entender que esse verbo aí está no piel, ok? Então vamos lá. Uma das coisas que as gramáticas, para quem já estudou um pouco de hebraico, vai entender bem o que eu vou dizer aqui, as gramáticas convencionais, e principalmente as mais antigas, elas tendem a colocar o piel como sendo o enfático, né? O intensivo. O piel seria a voz intensiva do hebraico. Tudo bem, isso não está de todo errado. O piel existe a nuance intensiva sim no piel. E nós geralmente quando vamos dar as primeiras aulas de hebraico, falamos do intensivo por ser mais fácil. Agora veja, o piel é muito mais do que isso. Existe a nuance intensiva, mas quando você estuda a sintaxe do hebraico, o piel é muito mais do que o intensivo. Vai muito mais além. E vai ter alguns detalhes que nós vamos colocar aqui na aula. Nós não vamos fazer um estudo aqui sintático sobre o uso do tronco piel, mas nós vamos apresentar aqui algumas nuances sintáticas. Então, para o nosso texto, nós vamos apresentar o que é importante. Então, por exemplo, o verbo hazak, ele aparece no tronco kal como um estativo, ele é um estativo. Então, no tronco kal, por exemplo, seria ser forte, ele é um estativo. Sintaticamente, quando nós temos um estativo, tá? no tronco cal, que seria o factitivo, apresentando uma ação assim intransitiva, tá? Quando ele vai para o piel, ele aparece no piel, esse verbo aparece no piel, ele vai
ter uma ideia adjetival, ele tem uma ideia mais adjetival. Eu já vou mostrar isso nas sintaxes de hebraico para você. Então ele tem uma ideia mais adjetival. Outro ponto nesse sentido muito importante de se mencionar é o seguinte: o piel ele não causa a ação. O piel ele não indica que o sujeito causa a ação, tá? Agora, desculpe, o piel não causa a ação. O piel indica antes a causa da ação. Então, um tronco piel ele indica a causa da ação. O nosso verbo aqui ele está indicando a causa de uma ação e não a ação necessariamente. E eu vou mostrar isso para vocês pela sintaxe do hebraico. Gostaria de citar primeiramente o Takanitsu Muraoka quando ele diz o seguinte: factitivo é do que nós estamos falando. Esse tipo de piel corresponde ao cal da ação intransitiva ou de estado. E um adjetivo ou particípio subjacente pode ser assumido como resultado. Então veja, quando você tem um factitivo, o que é o factitivo? Factitivo é quando você tem um verbo que no cal ele é um verbo de estado ou intransitivo, no caso nosso é de estado. Ele, quando está no piel, ele é factitivo. E ele, dessa questão dele estar no cal, você tem uma ideia adjetiva ou de particípio partindo dele. E aí ele dá alguns exemplos, por exemplo, avad, né, pereça, né, desapareça. E aí você tem eved, que seria faça perecer alguém, faça desaparecer. Ali de Kadash, né, você tem ser santo. Kiddush, você tem santificar. De Gadal, né, que é o verbo para crescer, você tem ser grande. E já no piel você tem fazer grande. Então você tem essa ideia adjetival no piel. Isso é muito importante para nós decifrarmos, por assim dizer, o texto que estamos estudando. Agora, citando um outro grande gramático da língua hebraica, o Bruce Waltke, o Waltke diz o seguinte: o piel, de acordo com Jane, expressa a noção de realização ou causalidade de um estado, correspondendo ao significado básico da raiz. Então veja, o piel, de acordo com Jane ele empregou uma pesquisa muito pesada sobre o uso do piel. Isso ele fez a partir de outros estudos que foram apresentados em comparação do piel com línguas cognatas, ali, como que o piel apareceria em línguas cognatas. Aí você tem estudos comparativos com árabe, acadiano e assim por diante. Bom, vamos lá. O piel, de acordo com Jane, expressa a noção de realização ou causalidade de um estado correspondente ao significado básico da raiz. Continuemos. Esse estado pode ser expresso em termos de construção adjetival. Com os verbos intransitivos, muitas vezes estativos, este significado é classificado como factitivo. E com verbos transitivos, cal, geralmente fientivos, fientivos é um termo técnico para verbos transitivos, tá certo? Na gramática hebraica, como resultativos. Por exemplo, o verbo intransitivo gadal, ser grande, torna-se no piel fazer grande. Então ele tem uma ideia bem adjetival. O transitivo kal, shavar, quebrar, torna-se no piel fazer, né, fazer ser quebrado. Vamos avançar. Aí ele continua. O significado do grau piel, que ele usa grau em vez de tronco, mas é a mesma coisa, grau e tronco. O significado do grau piel, ou do tronco piel, não é nem intensivo, nem causativo, que seria equivalente ao refil. Antes, ele expressa a causa de um estado. A causa de um estado, o piel indica a causa de um estado. Isso aqui é muito importante ficar na sua mente. O piel indica a causa de um estado, com os verbos cal intransitivos,
O piel é factitivo, designa sem restrição ao processo, a causa descrita, né, a causa do estado descrito por um adjetivo. Olha só, isso daqui é muito importante, queridos. O piel factitivo, que é o nosso caso que nós estamos estudando, ele indica a causa de uma ação e ele diz assim, sem restrição ao processo, a causa do estado descritivo por um adjetivo. O adjetivo expressa esta ação como um acidente. Aí ele usa, né, ele vai explicar que isso é um termo filosófico. Então veja, isso precisa ficar muito claro na sua mente, ainda que você esqueça todos os detalhes que eu estou dizendo aqui. O nosso verbo hazak, ali no Êxodo, ele indica a causa de uma ação. Ele indica a causa de uma ação. E não causa a ação. São duas coisas diferentes. Agora vamos lá. Para fechar aqui, o Walt que diz o seguinte: o piel está associado com causalidade. Aí ele diz assim: o piel causa antes um estado do que uma ação. Então veja, o piel causa antes o estado do que uma ação, desde que o objeto de causalidade esteja num estado de receber os efeitos de uma ação. Ele está inerentemente passivo em parte. Então veja, o objeto que recebe a ação, ele precisa estar em parte passivo, mas não é de todo passivo, ele está em parte passivo, tá certo? Para receber a ação, mas o piel, a essência do piel é indicar a causa, tá? E não o estado. Agora veja, vamos voltar aqui no nosso texto. Você tem Va'ani, esse Va'ani é uma referência a Adonai. Então Adonai aqui é o sujeito, é aquele que executa a ação. Va'ani, Ahazek, então você tem aqui o predicado. Et livou, e você tem o sujeito, que é o sujeito, você tem um objeto, que é o coração de Faraó. Então veja, o nosso verso, ele está indicando que Adonai, ele é a causa do endurecimento de Faraó. Ele é a causa do endurecimento do coração de Faraó. Adonai, veja, Adonai é a causa do endurecimento do coração de Faraó. Ele não causa o endurecimento do coração de Faraó. Agora veja, em sua nuance de causalidade, o tronco piel, ele indica que o objeto, ele precisa ser passivo em parte, não em todo. Então Faraó não é 100% passivo, o coração de Faraó não é passivo no endurecimento. Então, existe uma relação entre o que Deus faz e o que Faraó faz para ver o endurecimento. E nós vamos buscar entender se isso se harmoniza com o relato do Êxodo que nós vamos ver daqui para adiante. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos avançar aqui. Vamos lá, vamos ver o coração de Faraó no decorrer das pragas. O que nós vamos fazer a partir desse momento? Nós vamos ver como que o coração de Faraó aparece na medida que as pragas acontecem, tá bom? Então vamos lá. Na primeira praga, você tem assim: e disse Adonai a Moisés: pesado está o coração de Faraó, recusou-se a deixar ir o povo. Então aqui você tem, né? Pesado, você tem aí cavado, que aparece como adjetivo. Então, pesado está o coração de Faraó. Então, você tem aqui, ó, Vayomer Adonai El Moshe, 2 pontos. Kavad Lev Faraó. E você tem a cláusula finalizando aqui com um atná. Certo? Essa cláusula. Então veja, aqui nós temos uma chamada cláusula nominal, uma cláusula sem verbo. E você tem um adjetivo aqui, kavad. Isso é muito importante, esse adjetivo ele vai ser usado como verbo em alguns momentos nas pragas para o endurecimento do coração de Faraó. Então veja, aqui você já tem uma linguagem bem descritiva, tá? Pesado está o coração de Faraó. Então já começa o relato dizendo que o coração de Faraó está pesado. Se usa um adjetivo para isso.
Vamos prosseguir no nosso estudo. Aí você já tem em 7:22b, tá? Aí, ao finalizar a primeira praga, você tem e se tornou forte o coração de Faraó. E se tornou forte o coração de Faraó. Aí aqui você tem, ó, Vayerezak lev Faraó. Então, aqui você tem o verbo estar no tronco cal, tá? No imperfeito. Você tem um vav consecutivo aqui. Então, esse verbo está aparecendo no tronco cal. Isso daí é importante, porque lembre-se, não está aparecendo no piel. Não está aparecendo no piel, está aparecendo no cal. Então, você tem um verbo estativo. E se tornou forte o coração de Faraó. Certo? E se tornou forte o coração de Faraó. Então aqui você já não tem mais dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó. Vamos avançar, nós estamos na primeira praga. Agora, quando nós vamos para a segunda praga, agora é interessante, deixa eu mencionar uma coisa. Veja, Deus manda a primeira praga, Deus mandou a primeira praga, tá bom? Deus mandou a primeira praga, que foi as águas virando em sangue. Após as águas virarem em sangue, é dito que o Faraó tornou forte o seu coração. E tornou forte o coração de Faraó. Faraó torna forte o coração dele, né? Então, esse é um ponto muito importante. Muito importante. O coração de Faraó se torna forte após a primeira praga. Agora nós vamos para a segunda praga. Então, Faraó viu uma praga, o coração dele se tornou forte. Vem a segunda praga, que são as rãs. Após vir a primeira praga, que são as rãs, é dito, e viu Faraó que havia alívio, e fez pesado o seu coração. Então veja, Faraó ele viu que o negócio ficou tranquilo, e quando ele vê que a praga cessa, por intervenção de Moisés, então ele torna pesado o seu coração de novo. E aí você tem assim, aqui em hebraico, né? Verhaved, ou Ve'arved, para aqueles que não lerem o artigo, Ve'arved, et libu, então estou acostumado com o coração leve, que quando vem o beit, a mente da gente já lê vu. Então, et libu, certo? Et libu. E aí você tem então o que? E fez Faraó forte o seu coração. Aqui você já tem o verbo cavado, você já tem cavado no refil, você tem cavado no refil. Aí o que é interessante? Lembre-se que eu falei para vocês que o refil ele é o causativo. Então aqui diz e fez pesado o seu coração. Então aqui quem faz pesado, geralmente nas traduções para a língua portuguesa se traduz por endurecer, e Faraó endureceu o seu coração, tá bom? Geralmente se traduz assim. Então, aí já no final da segunda praga, quem faz pesado o seu próprio coração é Faraó. Faraó faz pesado o seu coração, tá bom? E aí você tem uma ação causativa. Faraó causa o endurecimento do seu coração. Está no refil o verbo. Agora avançando para a terceira praga, então na terceira praga veio os piolhos. Quando vem os piolhos, você tem assim. E disseram os magos ao Faraó, é o dedo de Deus. E tornou-se endurecido o coração de Faraó. E você tem, e tornou-se endurecido o coração de Faraó. Aí você vai ter aqui então, Vayerezek, tá? Vayerezek, lev Faraó. Então, tornou-se endurecido o coração de Faraó. É interessante porque esse verbo ele vai aparecer no tronco cal, tá bom? Ele está no cal. Ele estando no tronco cal, então mais uma vez você tem agora uma ideia estativa. Você percebe, eu gosto de chamar a atenção de você, eu vou chamar a atenção de vocês para o detalhe seguinte, que eu creio que muitos já perceberam. Quando o verbo razak aparece para Faraó, é Faraó que está endurecendo o coração dele, esse verbo aparece no tronco cal. Quando cavade aparece para Faraó, ele aparece no refil. Vamos lá, quarta praga. Veio a quarta praga e aí você tem... E fez pesado Faraó o seu coração. E fez pesado Faraó o seu coração. E você tem aqui... Vayarrebed, Faraó et libo.
et libo, tá? Vayarebed, Faraó et libo. E você tem então aqui novamente, ó, o verbo kavad, certo? E mais uma vez o kavad aparece no refil, tá bom? Eu fiz questão de deixar aqui o indicador para vocês verem depois, tá bom? Então, mais uma vez aparece kavad no refil e fez Faraó pesar do seu coração. Veja que é Faraó que está causando o endurecimento do coração dele. Agora, quinta praga, peste nos animais. 9:7. Então veio a peste nos animais e após a quinta praga é dito: e enviou Faraó, e eis que não morreu nenhum gado de Israel. E pesou o coração do Faraó e não deixou ir o povo. Então, mais uma vez, ele diz que Faraó pesou o seu coração. E você tem exatamente aqui isso, ó, tá? Na cláusula aqui, ó. Tá? Você tem Vayarabed, lev Faraó. Vayarabad, lev Faraó. Então, veja. Você tem mais uma vez, e pesou o coração de Faraó. E você tem mais uma vez aqui no tronco cal. Então, Faraó, o coração de Faraó ficou pesado. Então, na quinta praga, agora vem a sexta praga, que são as úlceras. Quando vem a sexta praga, ao final da sexta praga é dito assim: e endureceu Adonai o coração de Faraó. É só na sexta praga, preste bem atenção nisso, isso aqui é um ponto muito importante. É só na sexta praga que se diz novamente: e Adonai endureceu o coração de Faraó. E aqui que está o ponto, olha só. Vayahazek, Adonai et lev Faraó. Vayahazek, Adonai et lev Faraó. Então você tem aqui agora o tronco de novo, piel para o verbo hazak. E você tem no piel. Note, eu já disse para vocês que Deus é a causa do endurecimento do coração de Faraó. Deus não causa o endurecimento do coração de Faraó. Mais uma vez, agora na sexta praga, é dito, né? E eu endurecerei o coração de Faraó. Ou seja, com aquela nuance, Deus é a causa do endurecimento do coração de Faraó, tá? Só que aqui é interessante o quê? Que você tem aqui um vav consecutivo. Você tem um vav consecutivo e isso daqui deve ser traduzido no perfeito. Então, e endureceu o coração de Faraó. Se lá no capítulo 4, verso 21, Deus endureceu o coração de Faraó, e parafraseando, eu serei a causa do endurecimento do coração de Faraó, na sexta praga diz, e endureceu o coração de Faraó, e parafraseando, e eu fui a causa do endurecimento do coração de Faraó, parafraseando. Então veja, por que na sexta praga é dito que Adonai endureceu o coração de Faraó? Ele foi a causa do endurecimento do coração de Faraó. É simples, querido. Você teve 5 pragas antes. Qual é a ação de Deus que torna duro o coração de Faraó? São as pragas. Durante 5 pragas Deus mandou e você vê que quem endurece o próprio coração, você tem ou Faraó endurecendo o seu próprio coração, ou o coração de Faraó se endurecendo. Ora, Faraó é o sujeito que endurece o próprio coração, e ora, o sujeito é o coração que se endurece a si mesmo. Então, veja, da primeira praga até a quinta praga, quem endurece o próprio coração é Faraó. Então, veja, por que lá no capítulo 4, verso 21, foi dito, né? É dito que Deus é a causa, porque Deus diz para Moisés, eu vou mandar sinais. Quando o Faraó vê os sinais, Faraó não aceita os sinais. E o Faraó vai endurecendo, Faraó vai pesando, Faraó vai endurecendo, Faraó vai pesando o seu coração, de tal forma que chegou uma hora que é dito de novo, e Adonai endureceu o coração de Faraó. E Adonai foi a causa do endurecimento do coração de Faraó. Ou seja,
Como que Adonai é a causa do endurecimento do coração de Faraó? Pelas pragas. Então Faraó ele não aceita as pragas e ele endurece o seu coração, de tal forma que Adonai é a causa do endurecimento do coração dele e Adonai não endurece o coração dele. Então veja, por isso que eu falei para vocês, nós temos que ler o texto e buscar olhar o contexto para ver se o contexto se harmoniza com a nossa interpretação. E o contexto se harmoniza com a nossa interpretação. O contexto se harmoniza, certo? Isso é importante. Agora, vamos avançar. Quando nós vemos a 7ª praga, de novo, você tem, e pesou o seu coração e de seus servos. Agora você tem dizendo que pesou o coração dos servos. E de novo, agora você vai ter o verbo cavado no refil, dizendo que ele e os servos dele pesaram o coração após a 7ª praga. Quando você tem ainda a 7ª praga, diz assim, e endureceu o coração de Faraó. Agora você vai ter, e endureceu o coração de Faraó de novo. E aparece, adivinha no quê? No tronco cal. Agora avancemos para a 8ª praga. Se nós olharmos a 8ª praga, é dito assim, e disse Adonai a Moisés, vai a Faraó, pois eu farei duro o coração dele e o coração dos seus servos. Aí aqui... sim, já é usado como é só no... e aqui eu traduzo... farei duro, né? Farei pesado. É só na 9ª praga, na 8ª praga, que é dito que Deus faria duro o coração de Faraó. É só aqui que se usa uma linguagem causativa. Antes não é usada uma linguagem causativa. E lembre-se da nuance do Piel que eu expliquei no início. Eu expliquei a nuance do Piel no início, onde eu expliquei que, em parte, tem a parte do que o sujeito ele tem a parte dele e também o objeto. Então, tem um pouco de cada um. Você vê que é um trabalho aí que existe dos dois lados. Então, até agora, Faraó endureceu o seu coração e até agora Deus foi a causa do endurecimento do coração dele. Aí agora Deus diz, eu endurecerei o coração dele. Pela primeira vez é usado no refil. E é detalhe, aqui na verdade não é nem endurecer, tá? Isso daqui pode tornar pesado, tá? Mas muitos traduzem por endurecer. Aí, de novo, no final da 8ª praga é dito, e endureceu Adonai o coração de Faraó, aparecendo aí Razak no Piel. Então veja, o Piel ele é colocado aí agora, indicando novamente que Adonai ele é a causa do endurecimento do coração de Faraó. E na 9ª praga, você tem sendo dito, e endureceu Adonai o coração de Faraó. De novo, Razak aparecendo no Piel. Você percebe que sempre quando Razak sempre aparece no Piel. Razak não aparece no refil ou no cal. E você vai para a 10ª praga e você diz, e endureceu Adonai o coração de Faraó. Novamente no Piel, tá? Então nós temos Vayehazek, Adonai et lev Faraó. Então você tem claramente, Adonai, e endureceu Adonai o coração de Faraó. E se você pega o capítulo 14, novamente é dito que Adonai endureceu o coração de Faraó. E lá o que aparece é o Piel. Então, qual a conclusão parcial do nosso estudo até agora? Pelo estudo do texto, sintático do texto, gramatical e sintático do texto, e entendendo o texto à luz do contexto literário. Sintaticamente, Adonai é a causa do endurecimento do coração de Faraó. E isso é visto ao passo que Adonai envia 5 pragas. E durante 5 pragas, você tem Faraó endurecendo seu coração, atribuindo peso ao seu coração. E após isso acontecer, então é dito na 6ª praga, e Adonai endureceu o coração de Faraó. Então, e Adonai foi a causa do endurecimento do coração de Faraó. Porque durante 5 pragas, Faraó foi endurecendo seu coração, atribuindo peso ao seu coração e tudo mais. Um estudo muito interessante que é feito, narrativo, uma tese de mestrado escrito por um padre muito interessante na USP,
Eu vou deixar no link na descrição onde ele olha para essa narrativa. Eu discordo de alguns pontos dele, porque ele vê o Piel lá, embora no final das contas nós dois concordemos, eu concordo com praticamente 80, 90% da dissertação dele. Discordo somente que eu vejo que ele não observou algumas nuances do tronco Piel, ele poderia ter observado mais, mas o estudo literário dele foi fantástico. E eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser estudar mais aí e ler a conclusão literária dele, tá certo? Embora eu cavei um pouco mais sobre o Piel. E ele ficou numa nuance mais básica do tronco Piel. Bom, vamos lá. Isso. Bom, então nós já demonstramos então que Adonai ele é a causa do o Piel indica a causa do endurecimento, ou seja, Adonai ele é a causa do endurecimento do coração do faraó e não o causador do endurecimento do coração de Faraó. Essa é a nossa conclusão até agora. Agora, o que eu gostaria de convidar vocês a olharem comigo nesse momento é o contexto histórico, social e cultural. Para nós vermos se essa nossa conclusão, de alguma forma, ela está relacionada com o contexto mais amplo. Para isso, eu vou citar essa obra aqui, tá bom? É uma obra muito boa, diga-se de passagem, eu recomendo para vocês. Tá? Então eu vou começar citando esta obra. Deixei marcada aqui a página, tá bom? E eu vou citar aqui a página 85. Abre aspas. A resposta pode ser encontrada nos dados arqueológicos que contêm a perspectiva teológica do Novo Império, ou do Império Novo. De modo que o endurecimento divino pode ter sido empregado para fins polêmicos à luz de um ato similar da teologia egípcia sobre a vida após a morte. Era uma prática normal entre os egípcios até os tempos dos romanos a realização de honras divinas para si mesmos. Uma paranoica divinização era atribuída aos reis egípcios na 18ª dinastia e particularmente ao faraó Tutmoses III, do século XIV, que é mais ou menos o século do Êxodo aí, tá? É o século do Êxodo. Continuemos. O faraó era considerado uma encarnação do deus Sol, Ra, e de Horus, tá? Osíris. Os três mais importantes deuses do Egito. Ele era a encarnação do deus Horus durante a vida e a encarnação do deus Osíris na vida após a morte. E era chamado filho de Ra e deus do céu. Então veja, qual é a perspectiva de Faraó? Faraó é considerado Deus pelos egípcios. Ele é soberano. Ele continua dizendo assim: com esse status teológico, um faraó era visto como o deus principal do mundo. E por conseguinte, a palavra do faraó era considerada uma força criativa. A palavra de um Deus que controla a história, bem como os eventos naturais, e não poderia ser revertida ou anulada. Devido a esse entendimento, o endurecimento por parte da disposição o endurecimento por Deus da disposição do faraó e finalmente fazê-lo curvar-se à vontade divina foi uma demonstração do seu poder soberano sobre o panteão egípcio, um poder que Faraó incorporava na teologia egípcia. No entanto, descobertas arqueológicas no Egito fornecem uma visão adicional sobre por que Deus escolheu endurecer, e ele põe endurecer entre aspas, o coração do faraó. O texto funerário conhecido como o Livro dos Mortos revela a teologia egípcia do antigo culto da morte, que eu já vou explicar. Então, basicamente, qual é a ideia? Faraó é tido como Deus sobre o Egito. E ele tem palavras sobre tudo, ele governa os poderes da natureza. E aqui é interessante mencionar o seguinte:
você percebe que nas pragas, as pragas de Deus vêm exatamente sobre os deuses egípcios. As pragas vêm contra o Nilo, tá? As pragas elas vêm contra esses deuses egípcios. O primeiro sinal que Moisés faz quando ele joga o cajado se torna uma serpente. Eu já demonstrei em um vídeo anterior aqui que a serpente era tida como um símbolo de sabedoria e força no Egito, tanto que Faraó usava, né, sobre a cabeça ali e ele tinha a serpente à frente. Então, essa serpente era um símbolo da sabedoria e da força de Faraó. E o primeiro objeto que Deus ataca é exatamente a serpente, destruindo na frente dos egípcios a serpente. Porque Deus quando ele entra na história, para interferir na história, Deus interfere na história de acordo com aquilo que o ser humano entende. Para que a mensagem de Deus só pode ser só é válida se ela for compreendida. Se uma pessoa não compreende, do que adianta Deus se manifestar? Então Deus se manifestou de uma forma que eles compreendessem, e ele vai direto na serpente, porque a serpente era um símbolo da sabedoria e da força egípcia, e Deus joga por terra isso. Deus, em outras palavras, põe em choque a cosmovisão egípcia. Quando Deus diz que seria a causa do endurecimento do coração de Faraó, isso daí é mais interessante ainda. Por quê? Porque dentro do culto egípcio, da ideia egípcia de julgamento, que eu já vou explicar, se você tem um coração de pedra, você passa livre para o julgamento final. Em outras palavras, em vida o faraó fazia o que ele queria. Ele fazia o que ele queria. E ele fazendo o que ele queria, e no final, no ritual dele após a morte, eles colocavam um coração de pedra no lugar e ele passaria pelo juízo. Então ele era soberano de qualquer forma, e a entrada dele para o mundo vindouro, de acordo com as perspectivas egípcias, estava garantida. Agora, Deus vem e diz, não é assim não. E Deus se contrapõe a isso. E a palavra de Deus, as pragas, elas vêm contra Faraó e contra essa suposta divindade de Faraó. De forma que Deus, ele é a causa do endurecimento do coração de Faraó. Ou seja, Faraó precisaria de um coração duro para passar no seu julgamento. Por quê? Porque Faraó não reconheceu as verdades divinas. E porque ele não reconheceu as verdades divinas, ele precisaria de um coração duro para passar no juízo. Então, por exemplo, deixa eu colocar a imagem aqui para vocês. Que nós temos aí uma imagem, essa imagem até esqueci de colocar aqui, tá bom? Deixa eu colocar, acho que eu coloquei ela maior, não, tá aqui mesmo. Ela é a imagem de um julgamento egípcio, ela é tirada, tem aqui a citação do Livro dos Mortos, tá bom? Passagem do coração, né, papiro do Egito dos coração dos mortos, né? Tá no Museu Egípcio em Berlim, isso daí, tá certo? Então, aí, você tem uma cena de julgamento, você tem Osíris aqui, tá? Você tem Osíris aqui, você tem aqui, você tem Anubis, que é o escriba de Osíris, e você tem Amit, que é aqui que vai destruir o camarada se ele não passar pelo juízo. Então, o que você tem? Se você olhar aqui nesse lado da balança, tem uma pena, tá? Nesse lado da balança tem uma pena. E nesse lado aqui era colocado o coração do indivíduo. Então, o que acontece? Inclusive, no egípcio, nos hieroglifos egípcios, a pena era um símbolo para o coração. A pena está relacionada com Maat, que era considerada a deusa da verdade. Então, Maat é considerada a deusa da verdade. Então, a pena é um símbolo da verdade. De forma que o próprio coração, dentro dos hieroglifos egípcios, ele é apresentado também como uma pena. Aí, o que acontece? Era colocado uma pena de Maat num lado e o coração do faraó do outro. E se o coração pesasse mais do que a pena, então o faraó não tinha sido uma pessoa em vida que viveu a verdade, etc. Então pesaria mais esse lado aqui e o escriba anotaria e ele seria destruído aqui por Amit, certo? Que seria aqui esse daqui que destrói. E ele não herdaria lá as bem-aventuranças, digamos assim, de vida após morte do contexto egípcio. Por outro lado, se
não, o coração ficasse aqui equilibrado com a pena, então o faraó teria as bem-aventuranças. O que acontece? Descobriu-se, né, essa obra que muito bem explica, descobriu-se um coração em múmias que escaravelhos de pedra, né, eram colocados no lugar do coração, indicando que começou-se a colocar um coração de pedra dentro das múmias. Por quê? Porque coração de pedra não fala. Logo no dia do juízo, o faraó estaria livre para passar pelo juízo e seria salvo, digamos assim, dentro da teologia egípcia. Assim, quais são as nossas considerações finais? As nossas considerações finais são as seguintes. Faraó, Deus já disse em Êxodo 4, verso 21, que ele seria a causa do endurecimento do coração de Faraó. Nas 5 primeiras pragas, Faraó endurece o seu coração. Faraó endurece seu coração. Por quê? Porque Faraó não atende às pragas. Faraó não atende às pragas e não se arrepende. De tal forma, então, que no juízo egípcio, Faraó precisaria de um coração de pedra para passar pelo juízo. Na 6ª praga é dito que Deus, então, causou o endurecimento de coração de Faraó. Como um todo, Faraó ele não é soberano como ele pensava que ele era, mas existe um Deus que controla o curso da história e entra no curso da história, não causando o endurecimento do coração dele, mas sendo a causa do endurecimento do coração dele, porque Deus era muito maior do que ele. Deus mandou as pragas, ele não quis escutar as pragas, ele não quis atender a voz de Deus, então ele endurece o seu coração. Então, tanto com um contexto linguístico, em nível linguístico, quanto em nível literário, né, de contexto amplo e contexto histórico, essa é a interpretação que me parece melhor contemplar o texto, de forma que, sinteticamente dizendo, Adonai não causou o endurecimento do coração de Faraó, mas ele foi a causa do endurecimento do coração de Faraó. Isso casa muito bem com o que Humberto Cassuto diz, que como Adonai ele é todo soberano, ele é todo poderoso, tá? Ele é soberano e todo poderoso, ele é visto dentro das narrativas bíblicas como sendo aquele que está por detrás de tudo que acontece. Cassuto diz isso no seu comentário de Êxodo. Então, ele está por detrás de tudo que acontece. Então, ele é a causa do endurecimento do coração de Faraó, certo? Então, foi uma explicação um pouco longa, certo? Foi uma explicação um pouco longa, mas alguns textos eles são um pouco mais complicados de se entender e explicações mais longas se fazem necessárias. Espero ter ajudado vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Lehitraot. Até a próxima.